Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom dia, vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais. E como de costume, né, quero lembrar vocês que toda sexta-feira nós veremos conteúdo, né, e toda segunda-feira eu corrigirei a atividade que eu passar para vocês, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, nós vamos retomar os conteúdos que nós estudamos no primeiro bimestre, tá? Na primeira apostila de vocês, tá? Vamos retomar, vamos relembrar, vamos revisar os conteúdos que nós vimos na primeira apostila, né? Que é o primeiro livrinho de vocês do primeiro bimestre, tá bom? Eu já iniciei na aula passada o conteúdo do segundo bimestre, né? Que é a segunda apostila que vocês utilizam, tá bom? Mas eu vou dar uma pausa, certo? Nesse conteúdo do segundo bimestre e vamos dar uma retomadinha, uma relembrada nos conteúdos, tá certo? Porque nós vamos precisar, né, desses conteúdos nas outras aulas, então vamos dar uma relembrada, tá certo? Para se precisar, né, utilizar esses conteúdos para entender conteúdos novos, nós vamos estar com a memória fresquinha, né? Vamos estar com a memória fresquinha, tá certo? Então, vamos lá. Iniciamos aqui com o primeiro conteúdo do primeiro bimestre, né? Que é o primeiro livrinho que vocês utilizaram. O primeiro conteúdo do livro foi tempos verbais no modo subjuntivo. Então, nós já vimos em algumas aulas, né, o que é o verbo, né? O que é o verbo? É uma classe gramatical, né, que ela vai exprimir uma ação, um fato, né, um estado, um fenômeno da natureza, tá certo? Isso é o verbo, né? O verbo, ele vai variar suas formas, né? Como assim variar suas formas? Ele vai se flexionar, né, para mostrar, né, ou seja, para se situar no tempo, né, e também vai variar também o seu modo, tá certo? Como assim? Além da flexão de tempo, né, que ele pode ser no pretérito, presente, né, futuro, tá certo? Além dessas flexões, esse tipo de variação, ele também pode se variar o seu modo, né? O que vai possibilitar o falante, a pessoa que está, né, usando o verbo, a revelar sua atitude em relação ao processo verbal, tá certo? Como assim sua atitude? A sua intenção de fala, tá certo? Então, isso é a variação de modo, tá certo? A gente pode ter três modos verbais, o indicativo, subjuntivo e imperativo, tá certo? E nessa aula, nesse conteúdo, nós vimos o modo subjuntivo, nós vimos especificamente o modo subjuntivo, tá certo? E o que é o modo subjuntivo? O modo subjuntivo é constituído por formas verbais que expressam atitude de hipótese, de dúvida e de desejo, tá certo? Então, quando a intenção do verbo é transparecer, né, uma hipótese, uma dúvida, um desejo, nós estamos falando de modo no subjuntivo, tá certo? Então, vamos ver esse exemplo aí. Se ele quisesse, eu seria sua dupla no projeto. Então, eu tenho um verbo no pretérito perfeito, tá certo? No modo subjuntivo. Por que no modo subjuntivo? Porque eu estou revelando a atitude de hipótese, de dúvida, né? Ou de desejo, tá certo? Bom, depois que a gente viu, né? A gente estudou sobre verbo, sobre os modos verbais, a gente viu também sobre a estrutura verbal, né? A estrutura do verbo, né? Como o verbo é formado. Então, gente, nós entendemos, né, nessa aula sobre a estrutura do verbo, como o verbo é constituído, quais os elementos que é utilizado para ser constituído o verbo. Tá certo, gente? Pronto. Então, gente, para o verbo ser constituído, ou para qualquer palavra ser constituída, nós usamos os morfemas, né? O que são os morfemas? São as menores unidades significativas das palavras, tá bom? Então, para uma palavra ser formada, seja ela verbo, seja nome, é necessário a junção de alguns morfemas, né? De algumas partes significativas para formar as palavras, tá certo? Os morfemas formadores dos verbos são os radicais, a vogal temática e as desinências. Vamos entender um pouquinho de cada um desses morfemas. O radical é a parte do verbo que funciona como base do seu significado, né? É aquela parte que não vai se alterar, né? E que a partir dela pode ser criado novas palavras, no caso do verbo, né? Que a gente vai utilizar para anexar as desinências, né? Tá certo? Então, é a base do verbo. Por exemplo, no verbo cantar, a desinência, o radical, na verdade, é o cante, né? Viver, vive.
repetir, repete, né? A parte que não vai se alterar, o radical não vai mudar. A gente também tem as vogais temáticas, né? Que o que é a vogal temática? A vogal temática vai se tratar de uma vogal, obviamente, que em determinados casos ela vai se ligar ao radical, né? Que é aquela parte que não vai se alterar, para preparar e receber as desinências. Por quê, gente? Porque tem alguns verbos que não é possível ligar os dois elementos sem a preparação da vogal temática, tá certo? Então, gente, além disso, as vogais temáticas também vão ser utilizadas para indicar as conjugações. Portanto, as vogais temáticas dos verbos são a, e i, tá certo? São somente essas três vogais temáticas. A vogal temática a se refere sempre à primeira conjugação, a exemplo do verbo cantar, né? No infinitivo do verbo cantar, ele termina com AR. Então, entendemos que se a vogal temática é a, temos um verbo da primeira conjugação. A vogal temática é se refere aos verbos da segunda conjugação, né? Então, o verbo no infinitivo viver, por exemplo, a vogal temática é. Então, entendemos que temos o verbo na segunda conjugação. A terceira conjugação é feita pela vogal temática i, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o verbo repetir, a vogal temática é i, portanto, temos o verbo da terceira conjugação, tá certo, gente? Lembrando que a junção do radical mais a vogal temática, nós formamos o tema, tá bom? Passando mais adiante, temos as desinências. O que são as desinências? São os elementos que se ligam ao radical ou ao tema. O que é o tema? Vocês lembram que eu acabei de falar? A junção do radical mais vogal temática, tá certo? Então, as desinências são os elementos que se ligam ao radical ou tema, designando tempo e modo, que são as desinências modo temporal, né? O que é o tempo? Está no passado, presente, futuro. E o modo se está no subjuntivo, indicativo ou imperativo, tá certo? Então, essas desinências que vão indicar, né, o tempo e modo serão chamadas de desinências modo temporais. E as desinências que indicam pessoa em número, né? Pessoa se está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural. E número se está no singular ou plural, né? Nós iremos chamar de desinências número pessoal, tá certo? Então, são esses dois tipos de desinências de verbos. Tempo, modo temporal, e número e pessoa, número pessoal, tá bom? Deu para entender, né, galera? Então, né, os elementos formadores, né, os elementos mórficos que irão formar os verbos são os radicais, vogal temáticas e as desinências, tá bom? Ok. Lembrando, gente, que eu estou só revisando o conteúdo, não vou me deter novamente em cada um desses conteúdos, porque eu já expliquei todos eles, né? Seja em aulas presenciais ou seja em aulas por vídeo, né? Seja por vídeo aula, tá certo? Então, quem tiver em dúvida, procura os videozinhos aí que eu tenho explicando bem detalhadamente, tá certo? Mas aqui a gente tá só passando bem por cima, né? Só pra gente relembrar mesmo, porque nós precisamos desse conteúdo para utilizarmos nos capítulos que ainda estão por vir, né? Então, a gente precisa dessa base, então eu tô relembrando aqui com vocês, tá bom? Pronto, então, terminado esse conteúdo de formação dos verbos, né, estrutura dos verbos, nós passamos para o conteúdo de vozes verbais, que está lá na página 64, né? E o que é a voz verbal? A voz verbal consiste em uma flexão que nos verbos de ação estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo, né? Então, a voz verbal, gente, nós vamos levar em consideração o comportamento do sujeito, né? Se o sujeito está recebendo a ação, ele vai ser chamado de um tipo de voz, né? E se está praticando a ação, outro tipo de voz. Então, a voz verbal a gente vai levar em consideração o comportamento do sujeito em relação à ação do verbo, né? A ação expressa pelo verbo, tá bom? Então, gente, as vozes verbais podem ser, né? Ativa, quando o sujeito é agente, ou seja, quando ele está praticando a ação, né, expressa pelo verbo, né, a gente vai ter uma voz ativa. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele está recebendo a ação expressa pelo verbo, tá certo? E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Ele é agente e paciente ao mesmo tempo, tá bom? Só relembrando mesmo, pessoal, tem um vídeo sobre isso, tá? Quem tiver com dúvida ainda, vai lá no videozinho que eu tô explicando melhor. Passando pelo conteúdo de vozes verbais, também vimos palavras
simples, compostas, primitivas e derivadas, né? Na nossa língua portuguesa, as palavras são classificadas em alguns tipos, né? São elas simples, compostas, primitivas e derivadas, tá? As palavras simples, aquelas que possuem apenas um radical, né? Ou seja, uma palavra apenas. A composta, que possui dois ou mais radicais, ou seja, duas ou mais palavras. As primitivas, aquelas palavras que não se originam de outras palavras. São palavras nas suas primeiras formas, tá bom? E as derivadas são palavras que originam de outras palavras, que vêm a partir de outras palavras, que são formadas a partir de outras palavras, tá certo? Dentro desse tema, né, nós vimos ainda alguns processos de formação de palavras, né? Os principais processos de formação de palavras. A gente viu os processos de composição, né? Que tem dois tipos, que é por justaposição ou aglutinação. O processo de composição é quando dois ou mais radicais se unem para formar uma nova palavra. Justaposição, eles podem ser de justaposição quando se juntam sem alterar o som, né? Não tem alteração fonética. E por aglutinação, quando ocorre a perca do som, né? Tem alteração fonética. Também temos o processo de derivação, né? A derivação consiste no processo em que novas palavras são obtidas através de anexação de afixos a palavras primitivas, né? O que são os afixos? São os elementos mórficos que se agregam ao radical para formar novas palavras. Eles podem ser prefixos, que vêm antes do radical, ou sufixos, que vêm depois do radical, tá bom? Então, por isso, nós temos a derivação prefixal, né? Ou por prefixação, que é quando a nova palavra é formada através do acréscimo do prefixo, ou seja, quando o afixo vem antes do radical, né? Nós temos a derivação por sufixação, ou derivação sufixal, que é quando a nova palavra é formada através do acréscimo do sufixo, ou seja, depois do radical. E também temos a parassintética, né? Que acontece as duas coisas, né? Tem um prefixo e também tem um sufixo. Beleza? Também tem esse conteúdo bem explicadinho em um vídeo aí, só vocês procurarem pelo título, pelo assunto, né? Pelo título, que tem lá no YouTube. Está bem direitinho, tá certo? Bom, e por fim, nós vimos o uso dos porquês, né? Vemos as formas corretas de empregar os porquês, né? Em determinadas situações, tá certo? Então, a gente tem na nossa língua portuguesa alguns tipos de porquês, né? 4 tipos, na verdade. E cada um é empregado em uma situação comunicativa diferente, tá certo? E eles precisam ser empregados de forma adequada, né? Cada um tem um lugar correto para estar, tá certo? A gente tem um porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e com acento, né? Usamos o porquê separado, o primeiro porquê que tá aí, que é o separado sem acento. Usamos para pergunta, né? Porque foi embora. Aí está o exemplo. O porquê junto e sem acento usamos para resposta, porque choveu, né? Ou alguma afirmação. O porquê separado e com acento, a gente sempre usa no fim de frase, pode ser frase interrogativa, frase exclamativa, qualquer tipo de frase, tá certo? E o porquê junto e com acento, usamos quando ele está representando um substantivo, tá bom? Então, gente, fizemos uma revisãozinha bem rapidinha do primeiro bimestre, né? Do conteúdo do livro do primeiro bimestre. Lembrando que essa revisão é só do conteúdo do livro, tá? Não é do conteúdo que nós vimos antes de iniciar o livro, não. Só do conteúdo do livro, tá certo? Até porque o conteúdo que nós vimos antes de iniciar o livro foi só um conteúdo básico, revisando o conteúdo que nós vimos nas séries anteriores, não foi assim? Beleza, pessoal. E para a atividade, vou passar para vocês uma atividadezinha no caderno, tá? Que vocês vão copiar no caderno e me mandar a foto, tá bom? E eu quero que vocês façam. Quero que vocês elaborem 2 questões. Eu escrevi errado. Elabore. Deixa eu corrigir aqui, rapidinho. Pronto, então corrigi aí para ficar melhor, né? Elabore 2 questões para cada conteúdo estudado até agora, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem um conteúdo do livro, vão em cada um desses conteúdos, que são eles: tempos verbais, modo subjuntivo, estrutura do verbo, vozes verbais, palavras simples, compostas, primitivas e derivadas e uso dos porquês, tá bom?
Então, quero que vocês vá cada conteúdo desses, tá? E elabore 2 questões para cada conteúdo. Por exemplo, o primeiro conteúdo, que são tempos verbais do modo subjuntivo, vocês vão elaborar 2 questões. Vão elaborar o enunciado, não pode ser do livro, não pode ser pesquisado da internet, vocês vão elaborar da cabecinha de vocês. E coloquem a resposta, certo? O segundo conteúdo, a estrutura do verbo, vocês vão elaborar 2 questões. Vão elaborar o enunciado e colocar as respostas, tá certo? Correta, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida sobre a atividade, sobre o conteúdo, vocês vão lá no WhatsApp, que nós tiramos todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima aula.